Oi, gente, boa tarde. Este é Os Donos da Bola, a resenha mais bem informada, mais confirmada da sua TV. Hoje comigo, Daniel Oliveira. Daniel, alguma surpresa com a definição dos finalistas do Gauchão, hein? Boa tarde. Olha, Cris, boa tarde. Alô, galera de casa, tamo junto. Nenhuma surpresa, deu Grenal, esperava mais do Caxias, hein? Teve gol do Paulo Guerreiro, Grenal tá confirmado, o Grêmio fez 3, tem Libertadores no meio da semana. Eu tô ficando louco, Cris. Estamos todos ficando loucos. Imagina o torcedor falando em Inter. O Inter venceu mais uma vez o Caxias e está na final do Gauchão. A partida foi marcada pela estreia dele, Paulo Guerreiro, que chegou chegando e já marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada. Maravilha, era tudo que a torcida queria e o que o Paulo Guerreiro também queria. E olha só a recepção que ele teve minutos antes de entrar em campo. O goleiro Marcelo Lomba falou em nome do grupo de jogadores. O que tu achou daquela receptividade, Daniel? Bacana. É um cara que tem experiência, que vai agregar demais ao time do Inter. E ser bem recebido é sempre muito bom, né? Show de bola. Esse cara vai... aliás, ele tem tudo para recuperar a autoestima do torcedor colorado. A primeira impressão já foi uma beleza. Foi uma beleza. Vamos ver como é que foi essa recepção. Confira só. O jogo mais importante é agora. A gente está tendo a oportunidade de jogar. Cadê o Guerreiro? Guerreiro, bem-vindo em nome do grupo, tá? Você vai ajudar a gente vai te ajudar. E que você possa voltar a ser feliz aqui, todos nós juntos. Galera, o jogo mais importante é agora. Para chegar à final, passa por hoje. Como eu ouvi o Wendel falando, compromisso, cada bola vale muito. Os 5 primeiros minutos, atenção. Bola parada, atenção. Não vamos deixar tomar um gol para entrar no jogo. Já entra a Vera. Se tiver que fazer um gol, vamos fazer um gol. 2-0. Aí segura o jogo. Mas a responsabilidade é nossa. Que bela liderança vem se mostrando o Marcelo Lomba, hein? Além de dar a segurança para o time, uma liderança no vestiário, como a gente acompanhou. Esse é o ponto principal, dar segurança ao time. Ele tomou um balaço do Fininho, numa defesa do Fininho, do Foguinho, uma defesa de reflexo, caiu no canto esquerdo, foi um chute muito forte. O Foguinho pegou a bola pela meia direita, é um jogador que bate forte na bola, bateu muito bem no canto e o Marcelo Lomba foi lá e pá! Ó, saca o reflexo. Esse tem reflexo também, Daniel Oliveira. Ó, e depois de empatar em 0-0 na primeira partida, o Grêmio garantiu vaga na final do Gauchão ontem em casa, vencendo São Luís de Juí, tô toda me gaguejando hoje, por 3-0. Destaque que chega com o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui na Arena, jogo importante pelo Campeonato Gaúcho e a vitória de 3-0 garantiu o Grêmio na final da competição contra o Internacional. Renato rasgou elogios a 2 atletas, Matheus Henrique e Jean-Pierre, que começaram como titulares e brigam agora por uma vaga na Libertadores da América. São 2 grandes talentos do grupo, são 2 jogadores do clube. Talvez esteja aí uma parte da nossa crise, né? Por revelarmos tantos jogadores das categorias de base, né? Coisas que o Grêmio vem fazendo há 2 anos e meio. Vamos conferir como é que vai ficar essa final de Campeonato Gaúcho na tela para você. Os jogos, né, os grenais que vão acontecer, o jogo de ida, dia 14, domingo, agora 16 horas no estádio Beira-Rio, Inter e Grêmio, e o jogo de volta Grêmio e Inter na Arena, dia 17, às 21h30. Eu acho que é a primeira vez que um gauchão, nos últimos anos, pelo menos nas últimas décadas, né, Daniel? Pois é, vai ser no meio de semana. Eu não me recordo de ser o Campeonato Gaúcho definido em termos de meio de semana. O primeiro jogo da final, sim. Já aconteceu algumas vezes. O primeiro jogo da final numa quarta-feira e a decisão no domingo, né? Mas vai ser diferente, vai ser legal. Tem uma questão financeira na parada aí, por isso se explica o jogo na quarta-feira. Não é uma questão de agenda em função dos times na Libertadores? É o famoso unir o útil ao agradável. Quem nunca, né? Quem nunca. Opa! Falando nisso, vamos abrir a nossa resenha, chamar Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Não vê. Boa tarde, Bagé. E pra boleirada, o Cuquinha não tem peso muito grande, não. Tudo bem, Cris? Boa tarde a você, o Daniel aí, tudo bem? Ô Bagé, lembra do último gauchão que foi decidido meio de semana?
Teve? Com o último jogo assim, eu não lembro até de procurar na história. Só deixar uma coisa clara, né? Eu sei que muitos vão ficar tristes. Mas como eu prometi aqui na rádio também, no Donos da Bola, eu prometi que eu viria trabalhar pelado uma semana caso o São Luís passasse. Então, São Luís não passou, não poderei trabalhar sem roupa. Para a tristeza de muitos e a alegria de outros. Eu e o Claudião dissemos que se fosse isso, a gente ia ficar fora do estúdio durante uma semana, né? Só que faltava. Rapidamente, duas decisões que eu lembro quarta noite. Eu lembro do Grêmio com o Caxias no Olímpico. Com o Pelotas, 93 também, foi no meio de semana. Com Pelotas, o Grenal de 97, o 1-0 gol do Fabiano. César, a questão é o último jogo. Aquele contra o Caxias, o primeiro jogo foi numa quarta-feira à noite. Depois... e o segundo também. Esse de 93 com o Pelotas foi numa quarta. E o César tá certo, de 97 também, do Fabiano, foi no meio de semana. O do Fabiano foi no meio de semana e o do Caxias... Pô, não me lembrava disso. O do Caxias foi no meio de semana pelo seguinte... O jogo lá em Caxias foi 3-0, o jogo seria domingo, choveu muito em Porto Alegre. Verdade. E aí o jogo foi para uma quarta à noite, eu lembro bem, 0-0, que o Ronaldinho, até o goleiro, não me lembro que era o goleiro o Gilmar, o goleiro é o Gilmar, defendeu o pênalti do Ronaldinho no finalzinho do jogo. Gilmar Dalpozo. Oi, Cris. Vamos falar do jogo do Internacional, estreia de Paulo Guerreiro. O homem estreou com uma estrela brilhando, hein? Ele é diferente, né? Até na forma de que... e o Claudião destacou um ponto que no momento que ele faz o gol, todos os jogadores vão lá e abraçam, porque muitos dos garotos que estavam ali jogando com o Guerreiro, há bem pouco tempo viam o Guerreiro jogando no videogame, né? Ou na figurinha de álbum de Copa do Mundo. É importante também ter esse cara, primeiro ele mostrando, né, Claudião, que ele está realmente em condição técnica do que se imaginava, mas ele representa muito mais do que apenas dentro de campo, né? Eu acho que além de tudo isso, aquele jogo de ontem para aqueles meninos era importante conquistar a classificação para uma final. Quais meninos, Claudião? O Camilo? Eu digo meninos no sentido de que estão fora. Olha bem, eu estou usando um termo os reservas, né? Agradável para não dizer que eram os reservas, tá? Então, os meninos... Os meninos Camilo, os meninos que estavam tendo a chance seriam responsabilizados caso não conseguissem a classificação. E no instante em que aquele ídolo, que ele juntou a figurinha, que ele fez o álbum, e ele está ali do lado dele, os meninos vibravam e foram e abraçaram com uma vontade, olha, diferente até de outras ocasiões. Então é um jogador que deve, nesses 60 dias treinando, Bagé, com certeza, demonstrado disciplina de trabalho e ser exemplo para os outros. Aliás, o Paulete, Cidade e o Daniel também, Guerreiro titular amanhã? Guerreiro é titular do Inter, se ele tiver condição física ele vai jogar sempre. Eu não sei se ele vai conseguir jogar 90 ainda, mas ele é titular absoluto, não imagino diferente disso. Não só titular, como o Internacional em 60 minutos virou dependente do Guerreiro. É aí que eu ia chegar. O Internacional precisava de um protagonista no lugar do D'Alessandro, que não consegue ser há uns 2 anos já. Pois o Guerreiro entrou ontem e só pela forma como ele foi saudado no gol dele, a gente já vê que ele passou a ser a referência do time. E o time precisa muito de um jogador como ele para dar um salto de qualidade. Sem dúvida, jogador experiente. O Inter tem que aprender a jogar um pouco mais com a bola rolando, né? Porque foi importante no lance de bola parada, mas aí é natural. É um jogador que está aparecendo agora, isso com o tempo realmente vai acontecer. Agora, além do Paulo Guerreiro, 2 jogadores me chamaram a atenção no jogo de sábado. O Sarrafiore, que é uma peça que vem em evolução, e o Parede é um jogador que, guardadas as medidas, corresponde. Ele é um cara que está correspondendo, vem aparecendo bem. Né? O Parede, eu tenho falado aqui no Toque de Bola que ele é o Potker sem grife, porque ele desempenha as funções que o Odair tanto destacava do Potker dentro de campo. Eu gostaria de ver o Parede titular do Internacional no lugar do Potker. Mas ontem foi confirmado, na realidade sábado foi confirmado que, para mim, que o Odair alterou o esquema de jogo. Ele não vai mais jogar com 3 atacantes, ele bota o D'Alessandro contra o River e bota o Sarrafiore contra o Caxias. Ou seja, ele quer fazer um movimento diferente com 4 meio-campistas, coisa que eu nunca gostei. Diga, Cris. Claudião falou dos meninos do Inter e os meninos do Grêmio, hein?
Pois é, sabe que até em função da suspensão por tempo indeterminado do Renato para o Luan, nós destacávamos aqui, né, que o Jean-Pierre poderia ser o suporte para o Grêmio no caso de uma ausência do Luan. E o Renato botou ele para jogar ontem justamente nessa função. Mas vocês imaginam que o Renato vai dar sequência para o Jean-Pierre nessa vaga do Luan? Daqui a pouco ele pode acabar metendo um Tardelli ali. Contra o Rosário, eu acho que joga o Tardelli como 8, porque o Grêmio precisa ter o André na frente como centroavante para fazer com que a defensiva dos argentinos fique lá atrás e precisa de um meia que entre na área. O Jean-Pierre é o cara do passe, o cara da assistência, o cara de uma visibilidade no jogo muito positivo, mas ele não é um cara que entra na área. Mas, Claudião, o Grêmio precisa... Bota os melhores para jogar. O Jean-Pierre é melhor do que os outros. O Matheus Henrique é melhor do que os outros. O Grêmio tem que voltar a ser humilde e entender que precisa reconstruir seu time. Passa por eles, pelo talento deles. O Bagé só me perguntou sobre o Jean-Pierre, não perguntou sobre os outros. Era a função do Jean-Pierre. A primeira coisa que tu fez foi tirar o Jean-Pierre do time. Eu não tirei, eu disse que por característica não é o jogo para ele. Aí talvez muito mais até pela cabeça do Renato. Mas eu já acho que o Jean-Pierre tem que jogar. Tem que jogar. Além de tudo, é o único que chuta de fora da área. O Grêmio não tem um jogador que faça isso. O Jean-Pierre tem um talento. Eu não sei se ele vai ser... Olha, eu não sei o tamanho que ele vai ser. Mas o tamanho da nossa realidade hoje, ele tem que jogar. Eu não sei se ele vai jogar no Real Madrid. Ele vai jogar. O time titular vai ser esse que jogou ontem. Eu fico só na tirando dúvida, os laterais, né? O Daniel, se daqui a pouco, indo nessa batida do Claudião, o Renato não possa colocar ali o Tardelli, na frente ou porque assim, ó, se jogasse o Tardelli tendo o Luan em campo, o Tardelli troca com o Luan porque o Luan pode ser falso 9. O Jean-Pierre, eu concordo com o Claudião, ele não pode ser falso 9. Então, por aí, pode ser que o Renato coloque o Tardelli ali. Porque eu tiraria, Daniel, até um outro que eu não sei se tu concorda, eu tiraria do time o Maicon. É uma possibilidade. Agora, eu acho que o Grêmio tem que definir de fato quem é o substituto do Luan. Se o substituto do Luan é o Jean-Pierre, tem que jogar o Jean-Pierre. O César até disse, a gente não sabe ainda o tamanho, mas a gente só vai saber se ele jogar. Não, mas a gente sabe já, Daniel, que o tamanho dele é para a realidade nossa. Hoje, ele é da nossa realidade. E vocês sabem o tamanho da realidade do Tardelli como ponta de lança, como ele sempre foi. Segue lá a resenha na Rádio Bandeirantes. E o Grêmio precisava vencer o São Luís de Juí para confirmar presença na final do Gauchão. A boa atuação do time de Renato garantiu vaga na vitória por 3-0. Conquistar. Essa foi a palavra gremista ao entrar em campo contra o São Luís. A meta era conquistar a confiança para os próximos desafios. E alguns queriam conquistar vaga no time titular. O Jean-Pierre era um desses. Tentou mostrar trabalho de longe. Matheus Henrique usou da mesma ferramenta, só que pegou fraco. Mas os dois foram felizes quando Jean sofreu falta em contra-ataque promissor. Jeromel foi esperto e bateu rápido. Matheus Henrique cruzou e Alisson completou, abrindo o placar. Jean-Pierre quase ampliou de falta. Mas a chance clara foi de Thiago Alagoano, impedido por uma grande defesa de Paulo Vitor. E quando o Grêmio chegou de novo, André, belo gol. O São Luís conseguiu descontar com Leilson, só que o toque foi com a mão e o lance foi anulado. Já o Grêmio não tinha problemas para marcar. De Jean para Everton, fechando o placar, 3-0. A vitória sobre o São Luís garantiu o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. Mas as decisões começam mais cedo aqui na Arena. Contra o Rosário Central na próxima quarta-feira, o tricolor não pode pensar em nada que não seja a vitória. O objetivo hoje era a gente conquistar a vitória para irmos a mais uma final de campeonato estadual. Que esse era o nosso objetivo, de passar de fase em fase para a gente chegar na final. Então nós conquistamos esse direito de disputarmos a final contra o Internacional. São 2 grenais e nessa final tudo pode acontecer. Quarta-feira, o duelo é contra o Rosário Central na Arena, adversário que segurou o tricolor na Argentina. Portanto, foco total em momento decisivo, para que não haja mais desconfiança na casa gremista.
Vamos degrau a degrau. Primeiro degrau, nós superamos hoje, que foi a vitória para conseguirmos a classificação para a final. E agora, a partir de amanhã, a gente repensa novamente na Libertadores e juntamente com o nosso torcedor, que sempre esteve presente, por isso que nós somos imortais, quarta-feira na Arena para nos apoiar. Já o Internacional garantiu a vaga em cima do Caxias, numa vitória de 2-0 no estádio Beira-Rio. Aliás, o Inter que está pensando amanhã na partida pela Libertadores da América diante do Palestino. Mas, voltando a falar do jogo de sábado, um jogo muito especial, comemorou os 50 anos do estádio Beira-Rio e, enfim, a estreia de Paulo Guerreiro. O Deus do gol, o Guerreiro voltou. Essas foram algumas das manchetes peruanas para a estreia de Paulo Guerreiro no Internacional. Estreia com gol, vitória e vaga na final do Gauchão, no dia do aniversário de 50 anos do estádio Beira-Rio. Uma tarde para lá de especial. Muita ilusão de entrar aqui em campo, de representar o Inter. A estreia não poderia ter sido melhor. O Inter pressionou desde o começo contra o Caxias. O goleiro Luiz Cetim fez o melhor que pôde para segurar o 0 no placar. Até os 36 minutos. Vai daí, Marcos Couto. Correu, partiu pra bola, Camilo. Botou no segundo pau, subiu, meteu a cabeça, gol do Inter. Guerreiro! Eu falei! A bola aérea ofensiva é dele! A bola aérea ofensiva é dele! Gol! Paulo Guerreiro. Estou muito agradecido com o corpo técnico, da preparação que eu tive aqui, então muito bem me senti. No segundo tempo, Bruno Alves assustou o Beira-Rio. Mas gol perdido mesmo foi esse, do Sarrafiore. Não que tenha feito falta. Guilherme Parede fez tudo sozinho, bateu cruzado e fechou a conta. Inter 2, Caxias 0. Comemorar muito a vitória do grupo, ir para uma final. O Grenal vem aí na decisão do Gauchão. Mas antes, amanhã, mais uma decisão pela frente. O Colorado recebe o Palestino do Chile e uma vitória garante o time nas oitavas de final da Libertadores. Eu e todos os treinadores também assistem às partidas, então não é só eu que faço isso não. Todos os treinadores fazem com bastante competência isso. Expectativa de Guerreiro no time. Expectativa de Beira-Rio tendo mais uma noite de festa, como foi no último sábado. Olá, Daniel. Opa! Olá, Chico. O que achou? Eu só não vi os teus cabelos esvoaçantes, o Guerreiro, na hora do cabeceio. Olá, Chico, estou na capa de todos os jornais, periódicos. Gente, sou péssima no espanhol, mas quem não é péssimo é Paulo Guerreiro e a notícia internacional repercutida aí a estreia do Guerreiro. É um ídolo no Peru, né? É um ídolo no Peru, a gente está vendo as capas aí. 251 dias fora. É muito tempo, né? Muito tempo sem jogar, imagino como esse jogador devia estar ansioso pelo momento que ele estava vivendo. Aliás, o dia, né, não estava legal, choveu, até bom público no Beira-Rio pelo sábado que foi. O Paulo Guerreiro foi a grande notícia do sábado para o Inter, né? É um cara que, eu insisto, o Inter vai ter que aprender a jogar com ele, mas na bola parada é um jogador que te define, né? Ele teve 2 oportunidades e aí tu vê a experiência, a qualidade no posicionamento, uma que o zagueiro do Caxias acabou tirando em cima da linha do gol, depois a bola no rebote acabou pegando na mão dele, e a outra que foi o lance, né, de cabeça, em que ele dá uma recuada, se posiciona e daqui a pouco cabeceia para tirar do goleiro e fazer o gol. Né? Daniel, aí eu te pergunto, 251 dias sem jogar, cerca de 8 meses, o cara entra no primeiro jogo, já marca um golaço que foi. Tem muito ainda para dar para o Inter, Paulo Guerreiro? Tem. Ele é a grande contratação, né? Ele é a grande contratação do Internacional. E é um jogador que carece de ritmo. E tá pronto Se carece de ritmo, ele tem que jogar. Ele tem que estar à disposição para aparecer. O Internacional ganha uma outra cara com o Paulo Guerreiro no time, até para criar uma preocupação maior para o adversário, né?
pela experiência, por tudo que o Guerreiro representa, pois é, pela tu biografia. Disse que o Inter tem que aprender a jogar com o Guerreiro, mas os adversários também vão ter que mudar, vão ter que marcar. Então, acredito que já deva aparecer, né? Como foi no jogo contra o Caxias. Ele começou a partida, então o Inter que comece com ele porque é interessante. Tu diz amanhã já. Amanhã já tem que jogar. Palestino. Já tem que jogar. Tá aí, ó. Ô Daniel, falando nesse jogo de sábado, agora quero fazer um comentário contigo a respeito de Guilherme Parede, que de grão em grão tá enchendo o papo, tá na humildade, tá né? na humildade, conquistando seu espaço, muito importante. O Parede tá suave na nave, tá suave na nave, o Parede tá chegando, conquistando o espaço. Aliás, os relatos é que ele vem treinando bem. Né? E eu gostei muito da atuação dele no sábado, dele e do Sarrafiori. Por isso que eu fiz essa colocação para os companheiros do toque de bola, porque fora a questão Paulo Guerreiro, foram dois jogadores que, no meu entender, apareceram bem. Aí o seguinte, o D'Alessandro, de repente, ficando fora do jogo de amanhã. Pois pode ser que fique fora amanhã, lesionado o D'Alessandro. Qual seria a estratégia do Odair? A gente tá vendo o D'Alessandro de fato sentiu, né? Para o D'Alessandro sair é porque ele sentiu, porque não é a cara de fazer joelho, corpo né? mole, como a gente costuma dizer. E realmente está sentindo agora. Se ele não jogar, quem sabe uma oportunidade para o Sarrafiori, a energia do Beira-Rio, ela muda. Porque o Sarrafiori é um jogador pretendido pela torcida. Então daqui a pouco o Odair pode conquistar o torcedor, dando também uma oportunidade pro Sarrafiori, para ver se a torcida larga um pouquinho do pé do técnico do Inter também, né? Tem que largar, tá demais, né? Vamos... O Odair, óbvio que ele vai errar, como todo treinador erra, verdade. né? Só que calma, né? Ele tá tirando leite de pedra. Eu ainda insisto que o Odair tá tirando leite de pedra. Agora vamos lá no CT Luiz Carvalho, onde está o repórter Gabriel Correia, porque nós estamos falando do jogo de amanhã. E o Gabriel vai nos trazer informações do adversário do Inter amanhã no estádio Beira-Rio, o Palestino do Chile. Boa tarde, Gabriel. Tá no CT do Grêmio, mas tem informação do Palestino, é isso, né? Tô certa? Exatamente, Cris. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Daniel, para todo mundo aí do Donos da Bola. Pois é, eu tô aqui no CT Presidente Luiz Carvalho porque há pouco o Palestino fez uma atividade aqui no CT. A gente vai falar um pouco mais sobre isso porque o técnico do Palestino conversou com a gente da imprensa, fez uma pequena coletiva, falou sobre o que espera dessa partida contra o Internacional. Afinal, o Palestino é o segundo colocado do grupo, tem 4 pontos, 3 atrás do Inter. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, Cris. Palestino com treino totalmente fechado. Nada deixaram a gente ver aqui no CT, viu, Cris? Tá certo, Gabriel. Daqui a pouco voltamos lá no CT Luiz Carvalho com o Gabriel, que vai ter informações, aí sim, projetando o Grenal de domingo. O Grenal do Estádio Beira-Rio, o jogo de ida, o primeiro jogo da final do Gauchão. Mas, Daniel, eu quero falar de amanhã e quero falar do Palestino, que Palestino é tanta coisa boa que eu já nem sei mais o que a gente vai falar, né? Porque é Libertadores da América, é final Grenal, do Gauchão, é Grenal, é Guerreiro, loucura total! Eu tô deixando esse homem louco hoje. Não, Daniel, presta atenção no serviço. Vamos lá. Palestino. O que falar? Que Palestino é esse que vai chegar amanhã? Qual cuidado que o Inter tem que tomar, hein? Palestino que surpreende pela campanha, até porque o River não vem realizando aquilo que se esperava no grupo. Achei um time modesto contra o Internacional no primeiro jogo. É um time que joga na velocidade. Não vou dizer que tem bons jogadores, né? Um time que tecnicamente não me chamou tanto a atenção assim, mas foi um time que acabou exigindo bastante do Marcelo Lomba, né? Naquela primeira partida. É um time que esse é o time que está surpreendendo o grupo do Internacional. Mas, sinceramente, eu acredito que o River vai buscar o Palestino na classificação. A gente já volta, tá? Daqui a pouquinho, Jura? mas antes de sair... Juro. E antes de sair pro break, vamos ouvir mais uma vez o gol de Paulo Guerreiro, o primeiro com a camisa colorada, na voz de Marcos Couto. Correu, partiu pra bola, Camilo, botou no segundo pau, subiu, meteu a cabeça, gol do Inter, Guerreiro! Eu falei, a bola aérea ofensiva é dele, a bola aérea ofensiva é dele, gol! Paulo Guerreiro.
Estamos de volta com os donos da bola. Vamos direto e reto lá para o CT. Luiz Carvalho, quem tá lá, Gabriel Corrêa. Agora, Gabriel, vamos falar de Grenal, o jogo de ida, o primeiro jogo Grenal do Beira-Rio pela final do Gauchão, hein? Tu tem aí notícias e informações da dupla? É verdade, Cris. A gente está falando de Libertadores da América, mas o Clássico Grenal já está aí, batendo a porta nesse domingo. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. E a dupla já tem alguns mistérios para esta semana. Do lado do Inter, o William Potker ele já voltou a trabalhar, antes mesmo do jogo contra o Caxias, mas não ia ser utilizado porque ele voltou no sábado, na sexta-feira, e aí ele não ia jogar já no sábado. Mas a tendência é ele ganhar minutos contra o Palestino e ser titular no Clássico Grenal, é o que me parece, e os treinos podem confirmar isso durante a semana. Essa é a tendência. Então o William Potker é a grande dúvida que deixa o técnico Odair Hellmann já para esse Clássico Grenal. Já do lado do Grêmio, a gente teve numa coletiva, logo após o jogo contra a Universidade Católica, onde o técnico Renato falou sobre o Luan, ele ficar treinando e melhorando a parte física por tempo indeterminado. Mas esse tempo indeterminado me parece claro, Cris, que ele deve voltar já no Clássico Grenal. Ele não me parece que ele vá atuar agora, ainda na Libertadores, apesar dessa necessidade de resultado pelo Grêmio. Ele vai seguir aprimorando a parte física, mas pode ser que ele volte para o Clássico Grenal. E o Renato, ele falou justamente sobre isso, a gente pode conferir. O Luan sabe que ele precisa treinar um pouco mais. E ele já tem se dedicado desde a nossa volta do Chile, treinou hoje pela parte da manhã de novo. Ele sabe o quanto é importante ele estar bem fisicamente para ele poder voltar a ser aquele Luan, que nos ajudou muito, que chegou na seleção brasileira, foi o melhor jogador das Américas. Entendeu? Então, a gente tem uma preocupação especial com o Luan, porque ele sabe e nós sabemos também o quanto ele é importante para o grupo do Grêmio. É muito importante o Luan para o grupo do Grêmio, ainda mais o Luan, aquele Luan Rei da América, Daniel Oliveira. Que não foi nem um pouco parecido nesse ano de 2019, né? A gente está vendo aí alguns lances do Luan, ainda é um jogador de muita qualidade, né? Eu não sei se o Luan volta para o Grenal, não, hein? Sinceramente. Acho que o Luan está correndo o risco, de fato, de perder lugar no time. Para Jean-Pierre? Muito provavelmente para o Jean-Pierre. Vai depender agora do desempenho do Jean-Pierre. O Renato tem uma particularidade, o Renato dá oportunidade para todo mundo. Quem não aproveita, às vezes dá demais para quem não merece ter e dá de menos para quem merece. Mas o Renato abre a possibilidade de todo mundo garantir o seu espaço. A meritocracia, o Renato trabalha com isso, né? É isso aí. E o Jean-Pierre tá conquistando esse espaço por mérito, não tá? Ao contrário até do que disse o Claudião, esse jogo contra o Rosário, eu penso que o Jean-Pierre seria uma boa alternativa. Ele é o cara do passe longo, de repente quebrar uma linha, né, com um passe seria interessante, para que surja alguém pelos lados. Enfim, o Jean-Pierre é um cara que tem essa qualidade, isso se viu muito ontem, né? Ele utilizou muito passe longo, aí aliás foi o gol do Grêmio, né? Começou com uma jogada dele lá no campo de defesa, vem enfileirando ali a marcação da equipe do São Luís. E ele é o cara que nessa qualidade do passe longo, de repente ele pode permitir uma quebra de linhas para que alguém apareça numa condição bem melhor para tentar completar a jogada. Falamos de Luan para o Grenal, Jean-Pierre virando a chave, a informação que o Gabriel Corrêa trouxe de William Potker. Olha, eu gosto do William Potker. Acho que é um jogador de velocidade, é o cara que embora tenha um tipo de jogada, digamos assim, sem querer, de repente, desqualificar, porque ele é bom nisso, ele joga a bola na frente e chega na frente do marcador, ele é um cara que ajuda na recomposição. Eu entendo que seria interessante a volta dele. Não sei em que condição ele voltaria. Mas aí entender aquilo que o Odair projeta. Uma coisa é o que eu penso e a outra é aquilo que eu estou vendo. Mas eu estou com um pressentimento que o Sarrafiori vai ganhar uma oportunidade no time se o D'Alessandro não tiver condição. Acho que o Odair continuará com o tripé de volantes, com Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, porque ele não abre mão disso, mas acrescentaria um jogador que chega para um chute de média e longa distância. Ou o D'Alessandro ou o Sarrafiori. E aí o ataque do Internacional teria Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Penso que essa questão de 3 atacantes, ela não deve se confirmar. Sobes fora, faixa. No time titular, ficaria como alternativa no banco.
Aí, ó. Bom, e depois da estreia que estava sendo esperada há 8 meses, mais precisamente 251 dias, o primeiro gol de Paulo Guerreiro com a camisa colorada foi comemorado demais. E ele falou à imprensa e agradeceu a paciência e confiança do Inter. Agradecer ao Sport Clube Internacional por tudo que me brindou, por como me acolheu aqui. Estou muito feliz de representar o Inter e agora trabalhar forte. Agora, grande passo que a gente fez de passar na final. Mas agora tem um jogo terça-feira que a gente tem que ganhar aqui em casa para manter um pé dentro da classificação da Liberta, né? Vamos para um breve intervalo, rapidinho, e a gente volta já já. Mas antes, vamos ouvir, na voz de Daniel Oliveira, o gol do Everton, que colocou o Grêmio na final do Gauchão 2019. Fora do Jean-Pierre pela meia esquerda, enfiou na área para Everton, cortou, bateu, que golaço! Golaço do Grêmio! 13 minutos e meio, Everton! Estamos de volta com os donos da bola e amanhã já é Libertadores para o Inter, que recebe no estádio Beira-Rio o Palestino do Chile. E quem traz mais informações do adversário colorado é Gabriel Correia, que está no CT Luiz Carvalho do Grêmio, onde o técnico do Palestino deu uma entrevista coletiva, não foi, Gabriel? Exatamente. Não vou dizer que viu o treino, Cris, porque ele foi fechado, então não deu para acompanhar a atividade. Mas o Ivo Bassai, técnico da equipe do Palestino, foi gentilmente atender a imprensa. E aí ele que a gente ficou conversando sobre essa partida, esse duelo, porque o Palestino é o segundo colocado no grupo. E aí ele citou, antes da gente trazer alguns pontos mais importantes, falou que quer muito ter a bola, a posse de bola, para brecar a velocidade do Inter. E aí quando eu questionei ele sobre o que ele viu no jogo de Inter e River Plate, que o Palestino poderia se aproveitar, ele disse o seguinte, Cris. Partido totalmente diferente. São partidas totalmente diferentes. É muito difícil falar do que foi o Inter contra o River, porque o River é um adversário diferente do que vai ser com a gente. Esperamos poder controlar no primeiro tempo e depois fazer nosso jogo, de chegar como jogamos nos outros jogos. São rivais diferentes, com potenciais diferentes, como é o caso de um campeão da América como o River. Que é um campeão da América como o River. Aí, ó. Vamos voltar ao toque de bola. Alex Bagé, você Mesmo está me empatando, ouvindo? Ainda existe a possibilidade. Bagé. Tudo bem, Cris? Bagé, a gente já falou de Gauchão, vamos falar de Libertadores, que já é amanhã para o Internacional e na quarta-feira para o Grêmio. O que esperar destes dois confrontos? Nós estávamos justamente aqui na base da calculadora, né? Trabalhando a possibilidade do jogo do Grêmio, por quê? Porque o nó da gravata do Grêmio, ele está muito mais apertado, porque o Grêmio está trabalhando com possibilidade real de ficar fora da próxima fase. O Internacional que joga amanhã, o Inter joga por uma manutenção de uma liderança de grupo, principalmente para a obtenção das vantagens na próxima fase. E se ganhar, já garante a classificação com antecedência de 2 rodadas. E aí vai buscar as outras vantagens. O problema do Internacional é menor, né? Bem menor. Muito menor. O Grêmio precisa vencer as 3 partidas e se vencer as 3, na minha concepção, classifica. E o Internacional classificou já, é só uma questão burocrática aí. Protocolar, Cláudio Duarte. O jogo nem começou, como é que tu está dizendo isso? Porque o jogo tem que respeitar o adversário. Não, futebol é tendência. Pode ser a maior tendência que tu achar que deva ser, mas o jogo começa. O jogo de amanhã? O jogo tem que começar. De 3 lá. Mas, cara, tem que começar, não. Não, foi 1-0 lá. 1-0, gol do Sobs. Ganhou de 1. Tá, tudo bem, mas ganhou lá. Vamos lá. Para não parecer que errou. Não. Os 3 pontos foram conquistados. Os 3 pontos foram conquistados lá. Conquistados eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que tu não pode é deixar de pensar que tu tem um adversário que jogou contra o River em Buenos Aires e empatou 0-0. Tu não pode ter garantia sem começar o jogo, tem que começar a jogar. Não tem garantia. O Inter precisa anunciar o Guerreiro de centroavante, encher o estádio e trabalhar na pressão também. Não, e tem mais um detalhe que a gente não pode esquecer. O Internacional é um patinho feio
que vem se reconstruindo. O Internacional não pode ter essa soberba. Vocês não, ele, fala para ele. O Inter não. Não. O Internacional não pode. Não me misture. Mas não tem soberba. Ô, Daniel, qual é a soberba? O Inter não pode ter soberba. Mas não tem. Tem que jogar amanhã a morrer, tem que ganhar. Não pode entrar nessa aí. Eu acho que eu estou entendendo o que o Paulete quer dizer, é que a classificação do Internacional ela tá tão fácil que de repente o Inter poderia se complicar, mas eu entendo que o Inter não tem perfil para isso, não. Não, mas não tem nem futebol para isso. O Inter tá conquistando o resultado, mas não tem desempenho, Daniel. Pois é. Eu acho que o Inter vai realmente entrar comendo grama amanhã. A vitória, às vezes, ela cria uma situação de análise que é desfavorável dentro do vestiário. Vocês acham que a cabeça já está no gauchão? Pode estar no gauchão contra o Grêmio? Não deve. A cabeça está na Libertadores. Acho que ninguém está pensando no Grenal. Não deve. Não tá. Eu acredito que nenhum dos dois está pensando no Grenal. Não deve pensar. Se pensar, está totalmente equivocado. Tá aí, ó. Daniel tá Oliveira. Porque o Sabe o que aconteceu? Boa discussão. O que aconteceu? Deu pra nossa bolinha. Acabou? Eu não posso esquecer do meu celular. Só me diz uma coisa. Digo até duas, tem como entrar em campo amanhã e quarta pensando no Grenal? Não, uma coisa de cada vez. Essa final de campeonato é diferente. Sinceramente, com o Grêmio tendo que se classificar na Libertadores ou tendo que vencer 3 jogos, o Inter podendo definir a classificação amanhã, o Grenal fica pra depois. Tchau. Então tchau pra ti. Tchau. Vambora. Ó, pega aí, ó.